Então, bom dia, alunos. Vamos dar início à aula de biologia e nós faremos uns exercícios ainda sobre genética e um assunto que ficou pendente, que é chamado de dominância incompleta, também conhecida como herança sem dominância ou intermediária. E é um tipo de ausência de dominância entre os alelos. Então, as características são: a dominância incompleta ocorre quando o genótipo heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário em relação aos fenótipos de dois homozigotos parentais. Então, só relembrando, né, na dominância completa, a gente tinha uma proporção na segunda geração, F2, de 3:1 na primeira lei de Mendel e de 9:3:3:1 na segunda lei de Mendel. Então, na dominância incompleta, essa proporção vai ser diferente, tá? Porque o híbrido, ou seja, o heterozigoto, ele vai ter uma característica intermediária. Então, como todo gene é transcrito em RNA, e esse será utilizado como molde na tradução de uma proteína, né, para que uma proteína seja produzida. No caso da dominância incompleta, durante a tradução, um alelo geralmente produz uma proteína funcional, enquanto o outro produz uma proteína não funcional. Como consequência, o fenótipo intermediário é gerado com uma mistura de um e de outro. Na dominância completa, são utilizadas letras maiúsculas para os alelos dominantes e letras minúsculas para os alelos recessivos. No entanto, para a dominância incompleta, a maioria dos autores opta por usar apenas letras maiúsculas, visto que a regra de dominância apenas pela presença de um alelo sobrepujando o outro não se aplica. Outra forma de representar o genótipo de dominância incompleta é a combinação de letras maiúsculas e minúsculas. Então, um exemplo clássico é na planta maravilha. A gente tem, então, uma geração parental, onde tem uma planta branca, a gente usa o genótipo BB, e a vermelha, VV, tudo maiúsculo. Que vocês podem perceber que o híbrido, o BV, é rosa. Então, a mistura de vermelha com branca não dá nem vermelho, nem branco, dá rosa. E aí, fazendo o cruzamento entre dois indivíduos da geração F1, a gente vai ter essa proporção de uma branca para duas rosas para uma vermelha. Ou seja, a proporção fenotípica é a mesma que a genotípica, de 1:2:1. Outro exemplo clássico é no cruzamento entre o gado, né? Tem um branco e o avermelhado. Então, o resultado é malhado. Ou seja, aqui vermelho com branco, eles também chamam de ruão. Então, esse aqui é o híbrido que é diferente dos pais. E é isso que eu queria passar ainda sobre a dominância incompleta ou intermediária. Agora vamos para os exercícios sobre biotecnologia. Então, exercício 43. A figura abaixo mostra como o DNA de uma determinada planta foi modificado de maneira que ela se tornasse resistente a um herbicida. Então, a modificação do DNA da planta para torná-la resistente ao herbicida. Então, aqui a planta adulta, né? Resistência, é uma herbácea, planta adulta novamente. Então, o que eles retiraram aqui? Células indiferenciadas, né? Provenientes da raiz, já que ali tem as células meristemáticas. Então, essas células se separam e crescem, e o líquido próprio, né, para a cultura. E é colocada uma bactéria com o plasmídio modificado no frasco com as células. O herbicida ainda é colocado a fim de selecionar células que incorporem o DNA diferente. Então, aqui a planta já está, né, na fase de crescimento,
o embrião da planta começa a crescer. Então, vamos para as alternativas. Com relação à técnica utilizada, é correto afirmar que foram usadas enzimas de restrição do DNA na planta? Não, não foi isso que aconteceu. Algumas bactérias têm capacidade de transferir parte do seu material genético para o genoma de determinadas plantas. Já deu essa é a alternativa correta. Então, portanto, letra B. Próximo exercício, 44. A tecnologia do DNA recombinante abriu novas perspectivas no melhoramento genético dos organismos. Essa técnica consiste na inserção de um segmento de DNA de uma espécie em outra. E para o seu desenvolvimento, diversas enzimas são utilizadas. Com base na literatura sobre a tecnologia do DNA recombinante, é correto afirmar. As enzimas de restrição identificam o segmento de DNA que será inserido na célula-alvo. Será que essa está correta? Vocês não conseguem não estão sem áudio, né? Não, não está correto. Letra B. Os plasmídios são enzimas importantes para unir as moléculas de DNA? Não, na verdade, o plasmídio é o DNA circular, né, da bactéria, e ali que vai ser inserido. Mas o plasmídio não é enzima. A enzima DNA ligase é importante para inserir o DNA na célula alvo? Também não. As enzimas de restrição são utilizadas para cortar as moléculas de DNA? Sim, correto. Isso aí. As enzimas de restrição, elas são as tesourinhas, né? Que vão cortar a molécula de DNA no lugar certo. Então, é essa daí, galera. 45. Para proteger o patrimônio do fazendeiro de acidentes, os cientistas aprimoraram a clonagem que existe no Brasil desde 2001. As cópias geneticamente idênticas de um mesmo animal são feitas em um equipamento que lembra um videogame. Segundo o veterinário Rodolfo Hanff, o processo de coleta do material é simples. O pedaço de pele é extraído da parte de trás da orelha ou do rabo para não deixar marcas. Com base na reportagem, identifique respectivamente o tipo de clonagem e os tipos de célula-tronco que foram usadas nessa pesquisa. Tudo para aprimorar, né, as coisas. Então, foi uma clonagem embrionária ou terapêutica? Uma clonagem de DNA. Não, clonagem de DNA não foi, então a gente já pode eliminar. Clonagem embrionária? Também não, foi uma clonagem terapêutica, né? Porque não foram utilizadas células embrionárias, foram usadas células da pele. Então, a gente fica entre a B e a C. Que tipo de células que eles usaram? As multipotentes ou as pluripotentes? Usaram as pluripotentes, tá? Que elas têm capacidade de gerar vários outros tecidos. Então, a letra C, que é a alternativa correta. Próximo exercício, 46. Resultados recentes de um estudo chamado Projeto Microbioma Humano identificou e mostrou a diversidade e abundância de quase 10.000 espécies de micro-organismos nos seres humanos, além de suas funções no corpo. Para isso, os pesquisadores analisaram DNA plasmidial, quer dizer, o DNA do plasmídio, sequência proteica, o RNA plasmidial, DNA mitocondrial ou DNA nuclear. Alguém tem uma sugestão?
Eles tiveram que analisar o DNA plasmidial, ou seja, do plasmídio de cada, né, dos organismos. Micro-organismos, provavelmente, a grande maioria eram bactérias. Então, letra A. Esse exercício é muito legal. Considere o cartoon. Então, num restaurante, né, o casal está pedindo, o homem pede de entrada asinhas de porco empanadas. E a mulher, coxinha de lambari flambadas. Então, de maneira bem-humorada e com certo exagero, a figura faz referência aos organismos transgênicos, nos quais genes de uma espécie são transferidos para outra espécie, de modo que essa última expresse características da primeira. Essa já é a letra correta, né? Então, eles pegaram os genes de um, introduziram na outra espécie e as proteínas geradas, então, se expressaram ou expressaram essas características malucas aí. Então, a letra A já é a letra correta. O exercício 48. Com o desenvolvimento da biotecnologia, a ciência é capaz de produzir, por meio das bactérias, moléculas idênticas às humanas, utilizadas como medicamentos. A insulina e o hormônio de crescimento já são produzidos, por exemplo, por essa técnica. Tal procedimento é conhecido como tecnologia do DNA recombinante. A figura representa uma bactéria e suas estruturas. Então, está aqui a bactéria, o seu plasmídio circular, né, que é a sua carga genética, e os outros componentes celulares. Então, em relação a esse exercício, a manipulação genética desse organismo para a produção de transgênicos ocorre por inserção de genes humanos no plasmídio, transferência de cromossomos humanos para o citoplasma, ativação do DNA recombinante por meio das proteínas da membrana, inoculação de fragmentos de RNA mensageiro no nucleoide ou mapeamento do ácido nucleico dos ribossomos. Incrível, né? Esse exercício está muito, muito fácil. Então, tem coisa absurda aqui. Então, a única alternativa é a inserção de genes humanos no plasmídio, né? Através da técnica do DNA recombinante. E o último exercício, 49. Alguns alimentos trazem em suas embalagens o símbolo informando ao consumidor que esse alimento foi produzido através de organismos transgênicos. Na verdade, a lei mudou, tá? Eles não precisam mais colocar esse símbolo de transgênico nas embalagens, o que é muito ruim, né? Porque a gente ainda não sabe exatamente o efeito que esses transgênicos vão produzir nos humanos. Porque é uma coisa muito recente, né? Então, ainda não tem, os testes ainda não estão todos concluídos. Então, os organismos que foram utilizados para a produção desse alimento apresentam modificações em seu material genético sem intercâmbio de genes provenientes de outro organismo, ou apresentam modificações em seu RNA por introdução de RNA de outra espécie, contudo, não tem seu DNA modificado. Apresentam material genético intacto, contudo, sintetizam proteínas de espécies diferentes, que absurdo. Podem alterar o material genético de quem os consome, uma vez que seu DNA é capaz de se inserir no DNA de um organismo hospedeiro. Possuem material genético modificado com a adição de genes de outros organismos, mesmo que sejam de reinos distintos. Essa alternativa. Então, possui material genético modificado, sim,
com adição de genes de outros organismos. A palavra já diz, né? Transgênicos, né? Passa o material genético de um para o outro para ele produzir as suas proteínas. Então, encerrando a parte de biologia, interrompendo a gravação, finalizando a aula. Muito obrigada.